Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Deus, possa estar conosco na manhã deste domingo para mais uma vez estarmos juntos estudando a sua palavra. É uma alegria para nós, enquanto professores de EBD, nos colocar à disposição para poder juntos, compartilharmos do amor de Deus através da sua palavra e aprendermos da sua palavra. E eu convido você nessa manhã a se unir a nós aqui nos debruçando para estudar a palavra de Deus, convidando você para que a gente aprenda mais do Senhor. Essa é a vontade dele, que nós possamos juntos como igreja aprender mais do Senhor. E eu queria na manhã deste domingo trazer para você o tema que nós estamos estudando há já vários domingos, que é como estudar a Bíblia. É um trabalho, um livro que está aqui, é um livro de John MacArthur, um livro muito bom, em que a Igreja Batista Sinai vem trazendo esse conteúdo para que nós possamos juntos, cada dia, aprender mais de como ler a palavra de Deus, como usufruir dos benefícios de estudar a palavra de Deus. E eu queria convidar você nesse momento, antes de iniciarmos propriamente dita a aula, eu gostaria de convidar a você a se juntar a nós em oração. Vamos pedir ao Senhor que nos use a nossa vida, use os nossos lábios, os nossos conhecimentos para abençoar você, para abençoar a vida da igreja. Porque não é uma igreja que cresce, uma igreja que se fortalece, mas ela somente crescerá e se fortalecerá na palavra. E é nisso que nós estamos aqui convidando você. Nós vamos orar neste momento. Curve aí sua cabeça, chame todos os seus familiares, se junte aí agora e esteja munido com a Bíblia e com o que você queira fazer anotações no seu caderno. E nós vamos participar nesse momento juntos da Palavra de Deus, do estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Vamos orar. Pai, nós te louvamos porque o Senhor é o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Deus que deixou para nós a Tua Palavra, para que nós pudéssemos, através da Tua Palavra, ter conhecimento do Senhor. Pai, muito obrigado pelo privilégio da salvação em Teu Filho Jesus. Pai, muito obrigado pela existência da Tua igreja, onde nós podemos ter a liberdade de poder estudar a Tua Palavra e entronizar a Tua Palavra em nossas vidas. Pai, muito obrigado por esse momento tão especial na vida da Tua igreja, em que nós juntos possamos aprender cada dia mais do Senhor. Pai, fala conosco através da Tua Palavra e que não sejam as minhas palavras que venham instruir, mas que seja verdadeiramente a Tua Palavra que a todo tempo faça em nossas vidas a verdadeira mudança e a verdadeira influência para que nós possamos influenciar outras pessoas. Pai, muito obrigado. Essa é a oração que te faço, agradecido em nome de Jesus. Pronto, meus irmãos, estamos aqui nessa manhã para estudar, para dar continuidade a como estudar a Bíblia, né? É um livro maravilhoso. Eu sugiro aos irmãos que, se tiverem a oportunidade de adquirir esse livro de como estudar a Bíblia, de John MacArthur, esse é um trabalho primoroso, maravilhoso, que vai nos dar grandes orientações acerca da palavra de Deus. Eu queria, na verdade, meus irmãos, trazer que nós vamos hoje pela manhã falar bastante dos benefícios de estudar a palavra de Deus. Eu sei que os irmãos têm métodos, existem formas, né? Cada um dentro do tempo que você tem, você junto com a sua família ou você sozinho, você tem tirado o tempo para estudar a palavra de Deus, né? Alguns gostam de ouvir algumas coisas pela internet, outros gostam de simplesmente ficar sozinho no seu canto e folhear a palavra de Deus. Alguns confessam que ainda têm dificuldade de entender alguns textos, algumas expressões da palavra. E é aqui na Escola Bíblica Dominical que nós temos a oportunidade de juntos irmos aprendendo. Você que é um crente já há mais tempo, a gente não chama de crente velho, mas crente há mais tempo na caminhada, e você é um outro irmão da palavra que confessou a Jesus, que agora está iniciando a sua caminhada cristã. Aqui também é o espaço onde você
vai aprender a usufruir dos grandes benefícios que a palavra de Deus tem para cada um de nós. Existem muitas Bíblias, né, meus irmãos? Bíblia de estudo, Bíblia da mulher, Bíblia para as crianças, né? Para teólogos já formados, pessoas que são grandes pesquisadores. Mas eu sei que você tem a sua Bíblia em casa. Todos devemos ter a nossa Bíblia, a Bíblia que a gente for ler, que faz as marcações, que a gente carrega para o culto, onde a gente busca o alimento nos momentos de dificuldade, nos momentos de grande alegria. A Bíblia, ela é uma grande referência para tudo. E por isso, essa é a primeira parte do estudo que nós iniciamos hoje, que são os benefícios de estudar a Bíblia. E o objetivo principal desta lição, nesta manhã, é ajudar os irmãos a descobrir o prazer da leitura diária, né? É muito gostoso quando nós temos a oportunidade, dentro desse mundo tão conturbado e com a velocidade tão grande, que nós podemos separar tempo para extrair da palavra de Deus o alimento que vai, por certo, nos dar condição, né, de que as coisas outrora, as coisas fora do contexto cristão não nos tire da presença de Deus. É buscando na palavra de Deus, é folheando a palavra, é marcando os textos mais importantes, é tentando entender o que Deus quer falar, ou quis falar através daqueles escritos, que nós vamos crescendo espiritualmente. Então, ninguém se considere sabedor absoluto de todo o conhecimento da palavra, que isso nenhum de nós tem, mas também você não se considere aquele que não tem condição nenhuma de entender a palavra. Você buscando e tendo ajuda, por certo, você entenderá o que a palavra de Deus quer trazer para cada um de nós. E nós temos também objetivos específicos com esta lição, que são os benefícios de estudar a palavra, que é de reconhecer a Bíblia como fonte da verdade, a fonte da felicidade, a fonte da sabedoria e a fonte da vitória. Então, eu queria que você já marcasse aí esses 4 pontos que nós vamos discorrer nesta manhã, que é a fonte da verdade, a fonte da felicidade, a fonte da sabedoria e a fonte da vitória. Então, nós iremos enumerar as vantagens de ler as Escrituras e obter maior conhecimento e maturidade cristã. E tendo todo esse conhecimento, nós vamos ter grandes resultados e usufruir dos benefícios de fazer leitura diária e conhecer a palavra. Eu queria trazer desses 4 pontos que nós falamos aqui já nesse momento, que é afirmar que a Bíblia é a verdade de Deus. A Bíblia, ela não contém a verdade, ela é a verdade de Deus. Então, fora da palavra de Deus, nenhuma coisa substitui a palavra de Deus. Então, a Bíblia é a verdade de Deus para todos nós. E se nós buscarmos ler e crer na sua palavra, se nós tivermos essas afirmações na nossa vida, ou essas afirmativas na nossa vida, nós seremos ricamente abençoados e teremos a condição e a capacidade de usufruir dos benefícios em ler diariamente a palavra de Deus. E eu queria que nós começássemos nessa manhã, já a primeira afirmativa que traz nesse livro, que é a afirmativa de que a palavra de Deus é a verdade. Eu convido você a abrir a palavra de Deus no Salmo 119, verso 160, que diz: a tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. A tua palavra é a verdade. Então, há pessoas que têm dúvidas de que foi escrito mesmo, inspirado por Deus, esses homens escreveram. Como podem pessoas pecadoras, pessoas com dificuldades como nós, todos aqueles que escreveram e são homens de Deus, com suas falhas, com suas dificuldades, mas foram homens inspirados por Deus. Tudo que está escrito na palavra de Deus
saiu da boca do nosso Deus e foi transcrita e colocada no coração daquele que é chamado de autor desses livros, dos capítulos que se seguem na palavra de Deus. Mas eu não tenho a menor dúvida, eu queria que você nesta manhã também tivesse essa certeza de que a palavra de Deus é a verdade, mas que a Bíblia foi e é a palavra de Deus, porque foi o próprio Deus quem capacitou a cada um daqueles homens a escreverem palavras tão maravilhosas que nos servem para os dias atuais e para toda a humanidade, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E em Salmo 119, 160 diz, a tua palavra é a verdade desde o princípio. Então não há dúvida de que o nosso Deus, que é criador dos céus e da terra, que é quem criou tudo e todas as coisas, a palavra desde o princípio é a verdade. Então, que os irmãos tenham essa certeza e que nós possamos estudar juntos desta manhã, que não paire dúvida no seu coração de que a palavra de Deus é a verdade para o mundo, é a verdade para nós. E Deus nos ama ao ponto de querer nos instruir a todo tempo, e nos deixando a sua palavra, que está hoje escrita nesse livro. E esse livro nos serve como orientação diária, para que você, meu irmão, sabendo manuseá-la, sabendo buscar e extrair os grandes benefícios que essa palavra tem, você vai ser ricamente abençoado. Essa é a vontade dessa igreja para a sua vida, essa é a vontade de Deus para a vida da humanidade, e todo aquele que reconhecer que Deus é o seu Senhor, vai buscar a fonte do conhecimento aqui nesta palavra, que é a palavra de Deus, a Bíblia. O segundo ponto que nós também podemos afirmar é que um outro segundo benefício é que a palavra de Deus nos traz felicidade plena. Olha, está escrito em João 15, 11, vá marcando em sua Bíblia, vai abrindo aí e você vai lendo, que nos diz o seguinte: tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O mundo não consegue, por mais que você busque alcançar no mundo, ou nas coisas, ou até mesmo nas pessoas, essa felicidade que muitos buscam e que correm de maneira desesperada para alcançar. A palavra de Deus já nos afirma que as palavras contidas nesta Bíblia ou nesses livros, eles por certo nos darão a alegria completa. Alegria completa somente no Senhor. O mundo não consegue ou não conseguirá de forma nenhuma preencher em nosso coração ou em nossa vida o que Deus tem para nos dar. Não é? Todo aquele que busca conhecer mais do Senhor, ele começa a se afastar do mundo e se achegar a Deus, e através da sua palavra nós temos essa afirmativa, e são benefícios para a vida do homem. Ora, se você quer buscar alegria lá fora, eu lhe convido para que você, em conhecendo ao Senhor através da sua palavra, essa alegria completa e plena, só na palavra de Deus você vai encontrar. É manuseando, é buscando, buscando entendimento, sabedoria do Senhor, obedecendo os seus preceitos. Você será um homem feliz, você terá uma família feliz, você será uma mulher feliz, você será um crente feliz, você será um cidadão feliz, e a alegria e essa felicidade contida na palavra não é uma felicidade fútil, mas é uma felicidade completa, absoluta, plena no Senhor. Então que você busque na palavra de Deus, e essas são afirmativas que nós trazemos nessa manhã no livro do pastor John MacArthur, é de que a felicidade plena e completa nós só encontraremos no Senhor através da sua palavra. Outra afirmativa que nós trazemos nessa manhã, que um dos benefícios é a sabedoria do alto.
Nós temos a certeza, e a palavra de Deus nos garante, que se nós buscarmos conhecer ao Senhor através da sua palavra, nós adquiriremos diante de Deus sabedoria dos altos céus. Nós temos pessoas que nós podemos dizer aqui na terra, amigos, pessoas que nós conhecemos, que são pessoas muito inteligentes. Nós podemos dizer que são pessoas muito capazes. Nós podíamos dizer que são pessoas superdotadas de competência e inteligência. Mas uma coisa que talvez o mundo não vai conseguir nos dar é sabedoria. E sabedoria do alto só através do conhecimento da palavra. Conhecer e ter sabedoria, porque a sabedoria vindo dos céus vai nos ajudar a ter noção e como vamos agir diante de tudo que tem nos acontecido. E eu trago para os irmãos o que está escrito em Colossenses 3,16, anote aí. Colossenses 3,16 nos dá essa afirmativa que diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros, com toda sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Então, o homem que reconhece que as dádivas, que o favor de Deus, que os benefícios de Deus, que o seu amor, e nós conhecemos isso como graça, e esse favor imerecido de Deus a nós retribuímos a Deus, porque ricamente a palavra de Deus habita em nós. E se habita em nós é porque nós buscamos conhecer essa palavra e, trazendo essa palavra, colocamos ela em nossos corações. E por isso que muitas pessoas dizem: olha, como vocês são felizes, como vocês vejo o rosto, um brilho diferente na vida de vocês. É isso. É a vida do crente. A vida do crente é uma vida diferente, uma vida feliz, uma vida frutífera, uma vida em que nós aprendendo a viver na verdade absoluta do Evangelho, e essa felicidade nos alcança, a Bíblia nos garante, através de mais um desses benefícios, lendo a palavra de Deus, que alcançaremos sabedoria dos altos céus. Então é importante que, buscando a Deus essa sabedoria, buscando diante do Senhor esse conhecimento que é a palavra de Deus, saber que essa fonte de conhecimento, que é o próprio Deus revelado através da sua palavra, nós vamos alcançar sabedoria dos altos céus. Um outro benefício que trazido aqui pelo autor deste livro, mais um benefício, que é a garantia da vitória. Abra aí sua Bíblia em 1 João 5,4, que diz: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Alguém pode dizer: olha, como é que você crê um monte de papel escrito, um livro que foi escrito há muitos anos atrás e que esse mundo mudou bastante e que você crê de que o que está ali escrito ainda serve? Meu irmão, eu digo a você porque o mundo não conhece a Jesus porque lhes falta conhecimento. O mundo, se souber usufruir ou buscar dentro da fonte, que é a palavra de Deus, conhecimento, sabedoria, eles vão entender de onde brota todos esses benefícios de Deus para nós, os homens. E tendo essa riqueza de conhecimento na palavra de Deus, essa palavra de Deus nos garante uma vitória. E a vitória na vida do crente não é essa vitória no mundo atual. A vitória na vida do crente é aquele que perseverar até o final, receberá a coroa da vida. Não essa vida, mas uma vida preparada para todos nós. Aqueles que se abstiverem do pecado, todos aqueles que se voltarem para o Senhor, mas buscando na palavra de Deus conhecimento e buscando introduzir em suas vidas prazer na palavra de Deus. E isso, o texto do livro escrito nos orienta de que vários benefícios alcançaremos através do ensino da palavra de Deus. E nós trouxemos 4 deles aqui, que é os benefícios da afirmativa da verdade,
da felicidade plena, da sabedoria do alto e a garantia da vitória. Eu queria que você também abrisse aí a sua Bíblia num texto muito conhecido, que é João 8,32, que diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Essa é uma palavra específica para todos nós que outrora andávamos cegos, que andávamos presos, que andávamos que não tínhamos a liberdade que hoje temos no Senhor. Porque a partir do momento que, conhecendo ao Senhor através da sua palavra, houve nós nos chegamos a Deus, e esse conhecimento, que é a verdade, que é a palavra de Deus, chegou a nós, e a partir desse momento, hoje nós somos outra pessoa, ou somos outra criatura. Então, em João 17, a parte B, diz: Jesus orou ao Pai e disse: "Tua palavra é a verdade." E isso é uma declaração que traz esse significado muitas vezes para confrontar as pessoas com relação a Jesus. E elas dizem: "Mas eu não sei qual é a verdade." Isso é porque traz dúvida no coração do homem que não conhece ao Senhor. Então, as pessoas que duvidam do poder da palavra de Deus, elas carregam isso durante toda a sua vida, e isso só para, ou isso só se encerra quando eles conhecem ao Senhor. E por isso que o texto de João 8,32 diz: "E em conhecendo a verdade nos libertará", como me libertou, como libertou os irmãos que conhecem hoje ao Senhor. Mesmo que você tenha nascido num lar cristão, mesmo que você tenha sido ensinado desde pequeno, mas a palavra que chegou a você foi através de alguém que um dia, abrindo o seu coração para essa palavra, foi lhe dado a liberdade de poder entender, né, de que o Senhor é aquele que nos traz esses benefícios para toda a nossa vida. Então a palavra de Deus, ela é a verdade é do Senhor. Então, que você não tenha nenhuma dúvida em seu coração. Muitas pessoas fazem a mesma pergunta: vivemos num mundo que está à procura da verdade. E aí, Timóteo faz uma afirmativa extraordinária que diz também que os humanos estão sempre aprendendo, mas nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Essa é uma afirmação. Qualquer pessoa que lhe procure, que não conheça ainda ao Senhor e que diz que está lutando e correndo desenfreadamente à procura dessa verdade fora do Evangelho, pode ter certeza que ela não encontrará. Essa afirmação em 2 Timóteo 3,7 diz também que os humanos estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca chegar ao conhecimento da verdade. As pessoas leem, elas estudam, elas pensam, elas refletem, elas debatem, elas ouvem, elas leem muitos livros, mas nunca alcançam a verdade autêntica, né? Alguns sempre relativizam a Bíblia com os conhecimentos humanos, mas a grande diferença do conhecimento humano é que ela não traz a verdade de Deus. Ela não traz a verdade que é preciso para que o homem que precisa ter felicidade em sua vida, o homem que precisa ter sabedoria dos altos céus, o homem que precisa ter felicidade na sua vida, da sua família, e ter a vitória ao final desta caminhada aqui na terra, só através da palavra de Deus. Então, meu irmão, persevere. Todos os dias, abra a palavra de Deus. Busque conhecer, manuseie a palavra do Senhor. Você tem dificuldade? Peça a alguém, um irmão um pouco mais instruído, alguém que possa lhe ajudar. Eu tinha um tio, hoje falecido, foi quem introduziu meu pai ao Evangelho. Ele era, naquela época, hoje na polícia, ele era, hoje seria, não sei qual é a função, mas antigamente era chamado de carcereiro, né? Era aquele homem que tinha as chaves das celas na delegacia e era quem, o horário do almoço, o horário do café da manhã, ou levar para o banho de sol. Esse era um tio de meu pai. E ele aprendeu a ler as letras através da palavra de Deus. Ele foi aprendendo a manusear a Bíblia. Alguém lhe deu uma Bíblia, e meu pai conta isso,
E através da leitura da palavra, ele aprendeu a ler lendo a Bíblia. Então você veja que sabedoria Deus deu a esse homem, e através dele, meu pai também conheceu ao Senhor, porque meu pai era muito ligado a esse tio dele. Inclusive o nome desse tio era meu tio Timóteo. E as pessoas buscam, e de maneira desenfreada, conhecer o mundo e preencher esse grande vazio, achando de que a verdade está lá fora e o conhecimento é na palavra de Deus. Então, meu irmão, busque a cada dia e você terá uma vida plena de gozo no Senhor. Há uma afirmativa muito importante que está nesse livro e das aulas anteriores ficou extremamente marcado, e é importante que você guarde isso, é que a palavra de Deus, ela é inerrante e infalível. Inerrante porque, conhecendo a palavra e os seus mandamentos, nós vemos que a palavra de Deus não contém erro. A palavra de Deus, ela nos traz uma grandiosidade de ensinos e preceitos espirituais que vão nortear a vida do crente. É buscando na palavra de Deus que nós vamos poder ter essa afirmativa de que a palavra de Deus, ela é inerrante e infalível. Assim podemos afirmar que a Bíblia é um livro inerrante e infalível, pois tudo que nela está escrito vem respaldado de uma promessa de Deus para nós. E disse o Senhor: visto bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Está em Jeremias 1:12. Marque aí em sua Bíblia. E eu gosto muito desse texto, maravilhoso, porque ele nos traz essa afirmação de que diz que, visto bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Isaías também escrevendo diz: secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre, ou permanece eternamente. Isaías 40, verso 8, marque aí em sua Bíblia, são textos maravilhosos que respaldam essa afirmativa neste livro de que a palavra de Deus é inerrante e infalível. Uma outra, para que nós memorizemos e busquemos usufruir desses benefícios de estudar a palavra de Deus, é que a verdade que está escrita nela nos traz a felicidade. Salmo 19, verso 8, a primeira parte diz: os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao nosso coração. Isso está falando apenas sobre os princípios das Escrituras. Quando você começa a estudar a Bíblia e aprende as grandes verdades contidas nela, você automaticamente nasce em nosso coração um grande entusiasmo de continuar lendo. Não é assim com você, tem sido assim comigo, foi assim com muitos irmãos, de quanto mais nós vamos buscando conhecer a palavra, nós vamos tendo alegria de buscar entender mais do Senhor, de usufruir dos benefícios que o Senhor tem para nós. Em Provérbios 8, verso 34, diz assim: como é feliz o homem que me ouve. Jesus diz também em Lucas 11, 28, diz: antes felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhes obedecem. Felizes são todos aqueles que vão buscar entendimento na palavra do Senhor, que vão buscar desta fonte, dessa riqueza extraordinária que é a palavra de Deus, para a sua própria vida, para o seu dia a dia. Também em 1 João 1,4 diz: escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. E nós vemos que aqui no versículo 11 diz: tendo-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Então, não há alegria Deus dada pela metade. Não há como ter no Senhor algo que ainda vá nos faltar, diferentemente como do mundo. Você pode ter uma noite maravilhosa e acordar no outro dia com um vazio muito grande.
Você pode ter uma viagem muito boa de férias, usufruir dos grandes benefícios que aquele lugar pode lhe dar, do descanso naquele lugar. Mas se você não estiver verdadeiramente preenchido com o gozo do Senhor, você a todo tempo vai continuar tendo um grande vazio, porque o mundo não vai conseguir preencher aquilo que a palavra de Deus tem para nos dar. Alegria completa, o gozo completo. Ainda falando sobre a sabedoria do conhecimento, Salomão pediu a Deus sabedoria. Está lá em 1 Reis 3, de 6 a 14. Você abre aí, marque. É uma demonstração de grande humildade diante do Senhor, em que o homem podia pedir muita coisa a Deus, né? Nós podemos pedir muita coisa ao Senhor, mas Salomão, no texto, na palavra, ele pede a Deus sabedoria, ele pede a Deus conhecimento, ter sabedoria com conhecimento do Senhor, porque a sabedoria que já foi dita aqui é a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus, que vem do seu trono, que vem do seu coração, que vem da boca de Deus. E em 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Se você busca sabedoria diante do Senhor, você vai entender que esta palavra que foi divinamente inspirada, ela é proveitosa para isso que está acontecendo nessa manhã. Esse momento que você separou para aprender mais de Deus. E essa palavra serve como isso, é bem proveitosa para nos ensinar, para nos corrigir, para nos dar direção, para nos instruir em justiça. Porque o nosso Deus é justo, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Essa é a vontade de Deus para nós, meu irmão. E é nesta fonte que nós vamos entender e usufruir dos benefícios da palavra de Deus para nós e para a sua igreja. A outra fonte é a fonte da vitória, e essa fonte é uma atitude de todo cristão que é nascido de novo. Esse cristão que um dia não conhecia o Senhor e que agora passou a conhecer, ele busca porque ele espera em Deus, não nesta vida. Ele espera agora não mais no Senhor do que o mundo tem para lhe oferecer, mas ele espera a vitória em Deus do que Deus preparou para ele. E há um texto que diz: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Está em Romanos 5, verso 1. E essa palavra de Deus que diz que ele nos libertou do império das trevas. É porque outrora, no mundo das trevas, na escuridão, nós não tínhamos conhecimento da palavra de Deus. Nós andávamos errantes, nós andávamos desgarrados, nós andávamos buscando outros objetivos. A partir do momento que conhecemos ao Senhor, de que a palavra de Deus nos alcança, Ele nos libertou do império das trevas, onde estávamos presos, aprisionados. E por isso que o texto na palavra de Deus, que nos faz a afirmativa de que em conhecendo a verdade nos libertaria, é que a partir desse momento, em João 8,32, nós reconhecemos que outrora andávamos perdidos, presos no império das trevas, e que naquele momento o inimigo de nossas almas era quem nos aprisionava. Então, quando nós passamos a conhecer ao Senhor através da sua palavra, há uma abertura em nossa mente, em nosso coração, para ver tudo através de um novo ângulo, através agora de uma nova visão, a partir de que reconhecemos a nossa condição de pecadores, mas agora arrependidos, transformados. Agora nós temos objetivos diante do Senhor. Agora o Senhor faz toda a diferença na nossa vida. E é por isso que, conhecendo a palavra, meu irmão, lhe convido para que você não olhe mais para trás, para que você se debruce nessa palavra, buscando conhecer a cada dia mais o Senhor. Porque a palavra dele tem muito a nos ensinar. Você não é velho o suficiente ao ponto de dizer que não precisa mais
se debruçar na palavra, porque você já conhece muito da palavra. Nem você é tão novo ao ponto de dizer que você é muito novo, essa palavra não lhe alcança. A palavra de Deus alcança a todos nós. Então, como igreja, juntos, nós devemos ter a consciência de que os benefícios de estudar a palavra de Deus diariamente, ele traz à vida do crente, à vida da igreja, um fortalecimento. E se você tem essa certeza, você vai ser um vencedor, né? Você terá vitória na sua vida. Não a vitória que o mundo muitas vezes prega, não é? Não é a vitória do ter aqui, mas a vitória da vida eterna, e essa ninguém há de tirar em nós, e essa garantia está na palavra de Deus. Em 1 João 5, verso 3 ao 5 diz: porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Quem é aquele que terá vitória em reconhecendo que Jesus é o Filho de Deus? Que ele se deu através da obediência ao Pai para morrer por nós, para nos trazer a vida eterna. Então são essas palavras contidas na palavra de Deus, são essas garantias da vitória absoluta no Senhor, que eu digo, meu irmão, persevere, continue firme, buscando na palavra de Deus a vitória, e essa vitória há de vir se nós perseverarmos no Senhor. Eu queria também trazer um ponto em que, mesmo que a gente vai passando os anos e lendo a palavra e buscando cada dia mais conhecer do Senhor, nós temos visto também de que o mundo ele tem mudado muito, e mesmo no nosso meio, no meio cristão, nós temos visto várias correntes doutrinárias, várias correntes de entendimento ou de interpretação desta palavra, e que muitos, de forma conveniente a si mesmos ou ao momento que elas vivem, elas têm relativizado alguns preceitos bíblicos. Irmãos, essa é uma palavra muito importante para você nesta manhã que está buscando estudar a palavra de Deus. A palavra de Deus é inegociável. Ela é uma palavra... A palavra de Deus ela é inerrante, infalível, ela nos dá garantias e nos dá benefícios a partir do momento que lemos, mas uma das grandes ciladas, uma das grandes artimanhas, uma das grandes, um dos grandes enganos dos dias de hoje, mesmo na igreja, mesmo no meio cristão, é quando alguns líderes, algumas pessoas que no meio, elas relativizam o que está escrito na palavra com os seus objetivos pessoais. A palavra de Deus não há como fazer essa correlação para o seu benefício pessoal. Não. A palavra de Deus ela é viva e eficaz, mas ela muitas vezes, como foi dito, ela inclusive serve para nos corrigir. E aqueles que são desobedientes, aqueles que não gostam da correção de Deus, elas pegam textos na palavra, elas pegam expressões na palavra e elas trazem para suas vidas de maneira deturpada. E nós chamamos isso de relativizar, né? Ah, mas isso foi escrito lá atrás no Velho Testamento e hoje não serve mais. A Bíblia diz que a palavra de Deus, o nosso Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Está escrito aqui na palavra. Ele é imutável, a sua palavra é inegociável. Não há como você relativizar a palavra de Deus. Então é muito importante que isso esteja guardado no seu coração. O crente que perseverar até o final, sem relativizar os preceitos espirituais contidos nessa palavra, você será um homem vencedor.
porque você não pegou essa palavra e apenas adequou de maneira como uma roupa, não é? Uma roupa em que você é muito gordo ou você é muito magro e você fez pequenos remendos seus para que você pudesse caber dentro daquilo. E naquilo que não cabe, você faz outras costuras, não é? Trazendo talvez para que um melhor entendimento é que a palavra de Deus ela não cabe esse tipo de arranjo, esse tipo de remendo, esse tipo de imbróglio. O nosso Deus está muito atento a tudo que tem acontecido e tem entristecido o coração do nosso Deus ver líderes, pessoas que outrora caminharam conosco e que estiveram, conhecem, têm conhecimento da palavra, mas por N circunstâncias em suas vidas, têm buscado, mesmo ainda dentro, tentado relativizar. Isso é muito perigoso. Isso, na verdade, não pode, porque a palavra de Deus, ela não se deixa relativizar. Ela é a palavra de Deus porque ela é a verdade de Deus para a sua igreja. Em 1 Pedro 3,15, a parte A, diz: antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações. Talvez seja aí a chave para que você não relativize, é quando você busca santificar a sua vida. Quem não quer santificar a sua vida e quer ter uma vida relativa ao mundo, ele pega a palavra de Deus como dizendo que ele quer cumprir, mas ele busca fazer esses ajustes, né, para que fique mais confortável para ele. A palavra de Deus ela não veio com esse objetivo. A palavra de Deus veio para nos abençoar, veio para nos dar direção, veio para nos corrigir, veio para nos orientar e veio para nos dar um prumo, e isso chamamos de santidade. Todo aquele que busca conhecer ao Senhor, todo aquele que busca ter entendimento na palavra de Deus, ele não relativiza, ele santifica a sua vida. E esse texto é 1 Pedro 3,15, a parte A, que diz: antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, em sua vida, no seu dia a dia, a despeito do que o mundo pregue, o que o seu coração queira, mas se nós nos dobrarmos e entendermos que a palavra de Deus ela é viva e eficaz e que nada substitui a sua palavra, você buscará ter uma vida santa a despeito de tudo que está acontecendo com você ou conosco. Em 2 Pedro 2, 1, 1 Pedro 2, capítulo 1, versos 20 e 21 diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Glória eternamente seja dada ao Senhor, porque esse texto vem para selar, para garantir, para nos afirmar de que a palavra de Deus produzirá naquele que, lendo, guardar e praticar, buscar praticar e abandonar uma vida de pecado, ele reconhecerá que, primeiramente, nenhuma profecia foi escrita de maneira particular. Não foi alguém que fez de maneira apenas conveniente de si mesmo, mas produzida por vontade de homem nenhum, mas por homens santos de Deus que falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Essa palavra precisa ser velada por nós, precisa ser guardada por nós, protegida por nós, ter por ela amor por essa palavra, porque essa é a palavra que precisa chegar aos homens. Este é o livro que precisa chegar no coração de todo homem. Nós estamos vivendo agora um tempo de guerra, né? Lá no leste europeu, duas nações que já foram no passado uma só, hoje separadas por vaidade de líderes. Mas se aqueles homens conhecessem essa palavra e praticassem essa palavra, nós teríamos a certeza de que eles creriam que Deus
não se agrada de comportamento como aquele. Muitas pessoas estão sofrendo e sofrerão tantas outras que estão longe daquela guerra, já sofrem, mas são pessoas que não têm a Jesus em seu coração. Então eu queria dizer aos irmãos que a oportunidade que temos como igreja, na liberdade que temos nesse país de poder cultuar e buscar ao Senhor, esta é a palavra verdadeira que chega aos nossos corações. Nós também, irmãos, precisamos afirmar para todos aqueles que estão participando nesta aula, nesta manhã, nessa escola bíblica, é que a obediência à palavra de Deus, ela é que vai respaldar tudo que está escrito aqui. Nada adiantará ler a palavra de Deus, compreender a palavra de Deus, mas desobedecer a palavra de Deus. Dizer que é fácil obedecer a palavra de Deus seria, do ponto de vista humano, seria uma falácia. Porque nós somos humanos, mas depois de regenerados por termos entregue nossas vidas ao Senhor, hoje o nosso coração e a nossa mente hoje, ela é cativa a Deus, ou pelo menos precisa ser cativa ao Senhor, e cativa seus preceitos e seus mandamentos escritos na palavra. Então, se nós temos amor pela palavra, se nós temos entendimento da palavra, se nós queremos usufruir dos benefícios dessa palavra, é preciso que haja uma palavra em nossas vidas que é chamada obediência à palavra. Em obedecendo a palavra de Deus, nós vamos usufruir dos benefícios dessa palavra. Está escrito em João 14, 21, e eu queria que você aí em sua casa abrisse João 14, 21, diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Olha que coisa maravilhosa. O texto da palavra em João diz: esse é o que me ama, mas esse é o que me ama, Deus dizendo, é todo aquele que guarda os meus mandamentos. E guardou dentro do seu coração. E é a todo tempo, é você no seu trabalho, é você em casa, é no seu momento de devocional, é no seu momento sozinho, no seu momento em família, em que você manuseia essa palavra e busca entendimento. Eu tenho um exemplo de uma pessoa que me falou uma época que tinha uma vontade muito grande de comprar uma casa. E ele tinha uma vontade de comprar uma casa próxima à praia. Era uma vontade do seu coração muito grande de um dia ter uma casa perto da praia. E crente, e orava a Deus para que Deus lhe desse uma casa na praia. E ele falava sempre isso. E aí um dia ele, orando a Deus, lendo a palavra de Deus, ele viu que Deus não era na praia que Deus queria dá-la a ele. Deus deu a ele uma casa no lugar onde ele jamais imaginava. E ele, entendendo, obedecendo a palavra de Deus, ele viu que o que Deus queria não era somente dar a ele uma casa. É que ali onde ele teve aquela casa, ali nasceu um trabalho evangelístico. E não foi somente a casa. Foi que naquele lugar, a casa dele, onde Deus deu, não uma casa para usufruir como praia, mas foi uma casa que nasceu para ser um ponto de pregação naquele lugar. Então, tudo que seu coração pedia naquele momento, e que não é ruim você pedir a Deus uma casa próxima à praia, não é? Você é um crente, um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas a vontade de Deus foi manifesta na vida dessa pessoa, em que lhe deu de fato uma casa. Ele era merecedor de receber e teve, mas aonde ele pediu não foi lá que Deus deu. Deus deu a ele em outro lugar, inclusive num lugar mais simples do que onde ele imaginava, mas a casa que Deus deu nasceu naquele lugar como um ponto de pregação, um ponto de anúncio do evangelho. E isso, a pessoa, depois de ter constatado isso e reconhecido na palavra de Deus, ela foi muito feliz e continua sendo muito feliz, porque esse trabalho acontece até nos dias de hoje, nesse mesmo lugar que foi Deus quem lhe deu nesta casa. E eu trago para você, meus irmãos, encerrando essa aula desta manhã, espero que você tenha
usufruído, extraído dos ensinos da palavra de Deus, que os benefícios descritos na palavra de Deus é que nós precisamos obedecer ao Senhor. E obedecendo ao Senhor, vamos ter conhecimento pleno da sua palavra. E encerrando, deixar bastante claro de que a Bíblia é a fonte de todo o conhecimento. Nós não precisamos de nada além da palavra de Deus, nada. A palavra de Deus, ela é suficiente para a nossa vida, não é? Nós buscamos ler livros fora da palavra, nós conversamos ouvimos mensagens, né, que nos ajudam na caminhada cristã, nós debatemos assunto com outros irmãos acerca da palavra, mas nada fora da palavra. Tudo o que nós precisamos está dentro da palavra de Deus. Então, ela é a fonte de todo o conhecimento. Ela é a fonte de todo o conhecimento. E está escrito em Mateus 11, 27, que diz: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho o quis revelar. É aqui na palavra. Em buscando conhecer ao Senhor, em buscando obedecer a sua palavra, em buscando saber mais do Senhor, saber quem é Deus, como aconteceram os fatos descritos na palavra. A partir disso, nós vamos a cada dia tendo pleno conhecimento ou tendo pleno entendimento de que nada mais além da palavra de Deus nos basta. E que Deus possa, na manhã deste dia, fortalecer a nossa caminhada com Ele, que a cada dia a gente possa ter mais prazer em conhecer ao Senhor e em anunciar esse evangelho da palavra de Deus a outras pessoas que não conhecem. E eu queria, nesta manhã, para encerrar, deixar um texto maravilhoso em Salmo 1, de 1 a 3, que diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E aí vem a parte que vai muito dizer do que nós estamos falando nesta manhã. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Essa é a vontade de Deus para a minha, para a sua vida, para a vida da igreja, e que você possa, a cada dia, meu irmão, para a sua família, para a vida da igreja, cada dia buscar conhecer mais do Senhor. E que Deus possa nos dar mais oportunidades, outros domingos nós possamos aqui estar juntos, lendo e estudando a palavra de Deus. Convide outras pessoas, convide membros da sua casa para participarem da Escola Bíblica. E até o próximo domingo, que seja essa a vontade de Deus, de abençoar a minha, a sua vida e a vida da nossa igreja. Que Deus nos abençoe.